não era conversado. Era simples, você tinha que obedecer o que o pai, o que a mãe falava, você tinha que obedecer. Mas, por exemplo, nesse um mês que seu pai ficou afastado, como é que vocês, o que vocês falavam? Porque era uma situação Traumática, né? Foi traumática. As minhas irmãs eram mais velhas, elas já estavam por volta de 15, 16 anos. Eu era pequenininho ainda, estava com 8 anos. Então, percebi a falta, mas percebi por quê? Porque era a época de Natal. E o meu pai não passou o Natal conosco, mas ele trabalhava fora de Santiago. Aí minha mãe falava, não, ele está fora, está trabalhando, então tem que esperar, tem que aguardar e tudo. Mas foi difícil. Depois passamos a compreender que ele tinha sumido. E os meus dois avós, um era comissário de polícia, delegado de polícia civil, e o outro era ex-carabineiro. E ambos foram atrás dele até que encontraram em um centro de tortura, e aí começaram as gestões para tentar tirar ele quanto antes. Mas foram 2 semanas sem nenhuma notícia, outra 1 semana que acharam ele e mais 1 semana para conseguir negociar a saída dele. Sim. Ele foi bastante torturado. Na verdade, eu nunca conversei isso com ele, mas assim, se ele foi torturado, o que ele viveu, eu acredito que não. Ele era do bem e ele sempre falou para mim, olha, eu estive em um campo de tortura, porém eu senti a missão de Deus, ex-seminarista, senti a missão de Deus de estar ali socorrendo aqueles que sim, verdadeiramente foram torturados. Ele, acredito que passou por momentos difíceis e tudo, mas não ao ponto de ser torturado. Nessa sua adolescência combativa contra a ditadura, você, eu imagino, deva ter participado daquele plebiscito de 88. Sim. E votou no não. Exatamente. Como é que foi aquele momento para o Chile? Foi um momento difícil também. Em 88 nós votamos aí firmes e fortes, com os grupos, com os amigos organizados. Foi um momento lindo porque já era universitário e a gente estava então votando, fazendo uso de na época era um lápis para dizer não, senhor Pinochet, não vai continuar. E foi lindo, foi assim emocionante. Eu tenho ainda guardados, chama-se estampilhas, os selos que selavam o voto, e me deram 2 e eu só usei 1 e tenho guardado de 88 e de 89 que foram as eleições de presidente. Você chegou a ver o filme do Gabriel? Sim, eu vi. Lindo, lindo também. Às vezes eu uso em algumas aulas, alguns trechos, uso com os meus alunos também. Voltando a falar agora da educação física, do seu parte de jogador, você tinha ídolos de futebol que você acompanhava ou não? Sim, com certeza. Bom, grandes ídolos eu vi na despedida de Elias Figueroa, o grande ídolo. Conheci Elias Figueroa quando eu tinha 11 anos. Então eu já estava no meio e tudo, através do meu cunhado. Ele era jogador de Palestino. Então, no ano 79, o Elias Figueroa voltou para o Chile e eles foram campeões do campeonato nacional contra o Colo-Colo, e eu estava no estádio torcendo para o Colo-Colo, mas eu estava cheio de palestinos na minha volta. Mas assim foi, Elias Figueroa foi por um lado, e o brasileiro que eu conheci naquela época foi o Ribelino. O Ribelino foi na despedida de Elias Figueroa anos depois, no Estádio Nacional, e eu vi um par de jogadas com o Ribelino, eu estava no gramado com ele, sabe? Espetacular. Eu acho que o Ribelino foi assim o grande jogador que eu vi brasileiro naquela época. Assim, foi lindo de ver. Maradona, eu fiquei em Buenos Aires, eu tive a oportunidade de visitar Buenos Aires quando se preparava para os jogos que teve em 95. Antes de vir para o Brasil, então eu fiz assim, eu tive sorte também, né? Aí eu conheci o Centro Olímpico, onde se concentravam todas as modalidades desportivas. E chegou o futebol lá. E na época, o grande ídolo
até hoje, Deus, semideus, Maradona. Maradona ao comando dessa seleção que participou do Mundial de 94, né, Estados Unidos. E aí, digamos, eu tive a oportunidade de conhecer todos aqueles grandes jogadores da seleção argentina e o grande ídolo, Maradona, sem dúvida, sem dúvida. E a sua relação com o Brasil começa de que forma? Você visitou Foz do Iguaçu, né, nos anos 80, é isso? Sim. Começa aí. Começa. Era 1989, quando eu cheguei num congresso internacional de educação física, em Foz do Iguaçu. E aí começou a minha peregrinação de grandes congressos e cursos, Congresso Mundial. Zico era o ministro dos esportes. Conheci o Zico lá em Foz do Iguaçu também, porque eu, através da PUC, eu era o representante da PUC nesses congressos. Eu trazia então uma delegação, fui chefe de excursões até 95. Daí você vai no 89 em Foz do Iguaçu, 90, 91, 92, 93, 94. Aí você decide vir morar aqui em 93. Isso. Na época, assim, 89 já gostei do país, gostei da forma de pensar, de levar a vida, de como é a filosofia de vida do brasileiro. Aí eu falei, não, eu acho interessante, eu acho que eu vou morar no Brasil. Meu bisavô, por parte de mãe, era português. Bisavô. E avô era brasileiro. Brasileiro, do Rio de Janeiro. Aí, esse foi, digamos assim, outro incentivo para vir para o Brasil, porque meu avô, por parte de mãe, era casado com essa filha desse brasileiro. Essa mulher chamava Guilhermina. Guilhermina morreu com 28 anos, produto de uma pneumonia no Chile. Não existia, na época, remédio suficiente para sarar, então. Mas esse meu avô, ele me incentivou, filho, você vai para o Brasil, se você juntar $50, eu te dou outros $50 para você fazer a sua viagem. E foi a primeira viagem que eu fiz, de ônibus, 20 dias para o Brasil, com $125. 20 dias aqui, com a ajuda desse meu avô. E aí eu conheci o país maravilhoso que nós vivemos, que graças a Deus formei a minha família, tenho 2 lindos filhos. Você conheceu a sua esposa em Foz do Iguaçu? É nesse congresso. Nesse congresso eu conheci ela e aí, digamos, o motivo de vir para Jacareí. Mas vir para o Brasil eu decidi antes, por causa dos esportes, tudo aí influenciou. E você, quando veio morar aqui mesmo, em Jacareí, já com a sua esposa, você teve dificuldades com o idioma? Algum outro tipo de dificuldade ou não? Tive. E ainda tenho, né? De repente surge assim alguma palavra e... Como que é essa palavra? Naturalmente, naturalmente. A grande barreira que tem o Brasil nessa conquista de América Latina é o idioma, é o idioma. E aí surgiu, eu vim através dos esportes, mas surgiu a grande possibilidade também de dar aula de espanhol. E eu comecei a dar aula de espanhol e encontrei assim a minha realização também profissional na área dos esportes, com os colégios onde eu trabalhei, e na área dos idiomas, que é o idioma o espanhol, que eu tantas gerações já formei, 20 anos, pouco mais de 20 anos com o espanhol, e gratamente assim, me surpreendeu que eu ganhei uma profissão também. Uniu o útil ao agradável, né? Com certeza, com certeza. Mas, por exemplo, você não sofreu preconceitos por ser estrangeiro? Não. Eu acho que principalmente porque eu venho do Chile, um país assim que tem uma cultura muito boa, que tem uma educação muito boa também e que era altamente reconhecido pelo Brasil e pelo continente e pelo mundo. Então não tive dificuldades. E a minha formação, como é através da PUC, hoje também assim das grandes universidades do mundo, mas da América é a número 1. Então eu com muito orgulho
sou chileno, durante muitos anos não quis me naturalizar. Em 2002, quando eu vi o Brasil ser campeão de vôlei mundial e ser campeão novamente de futebol, eu decidi, é a hora de eu me tornar um brasileiro, porque eu vibro demais com o esporte brasileiro, com o Brasil, então as cores já estão dentro de mim, eu decidi. Mas logo que você chegou aqui, em 93, 94, você conheceu o Tele Santana. Conheci. Como é que foi essa história aí? Então, também passei um período de estágio em São Paulo. Aí eu conheci o Dr. Toribio, que até hoje está em São Paulo, fisiologista. Então a gente teve um período onde eu auxiliei, onde eu conheci o Cafu, por exemplo, o Toninho Cerezo, grandes jogadores, o Miller, aqueles jogadores que foram campeões mundiais, que levaram o nome do São Paulo para a América e depois de ser campeões da América foram campeões intercontinentais, campeões mundiais. Então, conhecer essa geração foi assim fantástica, por isso eu sou São Paulino, não tenho outra escapatória. Conheci o cara, conheci os caras do momento, então não tem outra. Foi assim lindo, maravilhoso. Então, São Paulo e Colo-Colo. São Paulo e Colo-Colo no coração. Quando você veio para cá, a sua proposta, você não pensou nunca em ser técnico de futebol, por exemplo, ou não? Eu fiz curso de técnico através da FIFA e eu fiz um curso através da USP também, em 94, ano da Copa, foi feito, certo? No CT da USP, foi feito um curso internacional. E eu fui foi a primeira turma formada assim internacionalmente, curso internacional de técnico. Mas aí eu conheci, digamos, um lado que não me agradou muito do futebol, que é meio mafioso, sabe? Então aí eu não gostei muito, eu já vinha do Chile, aí me encontrei com a mulher da minha vida, Luciana, um beijo. Aí eu falei, poxa vida, eu recebi uma proposta para ir para Curitiba e uma proposta para ir para o Rio, com o Flamengo, como preparador físico. Como preparador físico. Mas era o que eu já fazia. Já tinha trabalhado 2 anos em um clube, Ranger de Talca, e então, assim, estava dividido. Aí eu decidi, poxa vida, tá se apresentando a possibilidade de trabalhar no colégio, ganhando uma estabilidade. Eu sei que o futebol é altamente competitivo, mas é super estressante, então falei, vamos ficar sossegado, forma a tua família, ama a sua esposa e vive em paz o que vier. Então decidi ficar por aqui, por Jacareí. Bem, você vai formando gerações, né? Por exemplo, tanto na aula de espanhol que você tem, mas na educação física também, sim, né? Sim, com certeza. Aí você se encontrou, o seu caminho era esse mesmo, formar crianças. Primeira vez que eu recebi o 13º, eu fui devolver, me pagaram em dobro. Eu falei, não é. Se era 1.000, pagaram 2.000, não, peraí, está equivocado. Eu cheguei no Sr. Vanderlei, no Colégio Maria Imaculada, e falei, não, você me pagou o dobro.